Oi, eu sou João Marcelo e eu venho trazer para você uma mensagem chamada Mensagem Bíblica de Cura. Eu te peço que me perdoe, a minha primeira experiência filmando essa mensagem é uma mensagem levada de hospital em hospital, de UTI em UTI, de casa em casa. Esse é o meu dia a dia e esse filme está sendo feito para que você que está distante possa receber também essa mesma mensagem. A mensagem bíblica de cura não vai te convidar a mudar a sua religião. Ela não vai te convidar a ter uma outra religião. Você vai receber a mensagem bíblica de cura com a sua inteligência, com o seu julgamento daquilo que faz sentido, daquilo que não faz sentido. E se você crê, no final dessa mensagem, essa doença sua ou da pessoa que você ama, por quem você está assistindo esse vídeo, vai ser curada. Nesse vídeo, ninguém vai te pedir dinheiro. Nesse vídeo, olhe para mim apenas como um carteiro que traz para você uma mensagem que é bíblica. Você sabia que na Bíblia Deus deixa claro um caminho para quem precisa de um milagre de cura? A nossa tendência é, muitas vezes, pedir para Deus curar a nós mesmos ou a pessoa que nós amamos, mas o fato é que lá na Bíblia, no testamento do nosso Pai, está bem claro qual é o caminho. E eu te convido a fazer nos próximos minutos, assistindo a esse vídeo, esse caminho, junto comigo. Certa vez, num domingo à noite, o meu telefone tocou e alguém me disse: ora pela Sabrina. E eu gostaria de contar para vocês como é que isso é feito. Não se trata de eu orar pela Sabrina, a minha oração não tem nada de especial. Não há nada em mim que Deus possa ouvir mais do que ouve a você. E eu disse naquele momento: eu quero levar a mensagem bíblica de cura para a Sabrina. Mas quem é a Sabrina? Sabrina era uma menina de 15 anos, teve um câncer no pulmão, esse câncer espalhou para os ossos das costas, e depois de um ano lutando contra a doença, Sabrina foi para a UTI da Santa Casa, aqui na cidade de São Paulo, e lá ela teve falência total dos órgãos. O médico disse que ela não passaria aquela noite, ela morreria antes de amanhecer. Sabrina estava em coma, entubada, funcionava só o coração, o resto do corpo já tinha parado. E é importante eu dizer aqui para você que eu creio na medicina. Eu creio que Deus deu a inteligência para os médicos, e os médicos souberam usar muito bem para curar. Mas eu apenas creio que muitas vezes Deus usa outras coisas que não a medicina. Talvez você está me assistindo e o médico já te disse que a tua enfermidade não tem cura, ou que a cura é muito difícil. Deus está usando esse médico, mas ele não tem só esse médico para usar. Aqui a gente vai trabalhar com a nossa fé. E eu creio que ao final desse vídeo você vai saber direcionar a sua fé. Sabrina estava em coma num hospital e alguém me passou o telefone da mãe da Sabrina. E aquela mulher tinha lutado 1 ano contra a enfermidade da filha. Ela ficava sem dormir todas as noites, orando pela filha. E naquele momento ela estava em casa, atendeu o telefone chorando, uma sensação de derrota, porque afinal de contas ela tinha pedido para Deus e Deus não tinha atendido. O médico, ele não estava errado no diagnóstico dele. Câncer no pulmão, nos ossos, falência total dos órgãos. A Sabrina não amanheceria viva aquele dia. Então eu pude contribuir com aquela mãe da mesma forma que eu contribuo com você hoje, mesmo pelo telefone. Passei a mensagem bíblica de cura para ela. Patrícia, mãe da Sabrina, ouviu e ao final da mensagem ela falou assim: é assim que funciona o milagre de cura? Eu vou tomar um banho e vou dormir, porque amanhã minha filha vai acordar curada. E eu pensei: uau, ela tem mais fé do que eu.
eu naquele momento quis orar com o pai também. Se você é pai, se você é mãe, e se você está orando por um filho, por um sobrinho, ou mesmo por um pai, uma mãe já idosos, você tem autoridade para receber a cura no lugar dessa pessoa. E eu quis orar também com o pai da Sabrina. O pai da Sabrina estava no hospital, 3 horas da manhã, e eu pude entrar porque os hospitais eles liberam visitas quando já é considerado o último dia da vida de uma pessoa. E quando eu entrei naquele quarto de hospital, Sabrina deitada, branca como uma cera, magrinha, entubada, e o pai da Sabrina sentado do lado do leito com o olho arregalado desse tamanho, assim, olhando para a filha. E eu perguntei o que aconteceu. Ele me falou, olha, olha. E quando eu olhei, a bolsa de urina estava cheia. Me perdoa falar isso aqui, mas a Sabrina fez xixi. Funcionou a bexiga, funcionou o rim. E eu perguntei, mas o que aconteceu? E ele me disse, a minha mulher ligou e falou que a Sabrina está curada. E nessa hora a Sabrina fez xixi. E eu perguntei, você quer ouvir a mesma mensagem que a sua mulher ouviu? E numa hora dessas, o que aquele homem ia falar? Claro que quero. E eu levei também para ele a mensagem bíblica de cura, a mesma que você vai ouvir agora. E a Sabrina fez cocô. Mais uma vez, me perdoa dizer isso aqui, mas funcionou o intestino, funcionou o estômago, enfim, a Sabrina estava voltando a funcionar diante de um quadro de falência total dos órgãos. Sabrina podia ter acordado ali, na minha frente, e aí eu te lembro que o milagre de cura ele não é um espetáculo. Só Deus sabe quanto tempo ele vai levar, quanto poder ele vai ter que usar, não sei. Mas já era quase 5 da manhã quando eu perguntei para aquele pai, você quer que eu fique fazendo companhia para você? E ele disse não, vai para sua casa dormir, porque eu também vou dormir. Quando a minha filha acordar, eu quero estar bem. E eu voltei para minha casa, cheguei 6 horas da manhã, mas eu acordei às 9 com o telefone tocando. Sabrina acordou. E aí o pai me contou como foi. Ela acordou engasgada por causa do tubo, tiraram o tubo, ela estava respirando. Veio o café da manhã, Sabrina comeu, Sabrina bebeu. Mandaram ela para a ressonância. Cadê o câncer? Sumiu. Nenhuma célula cancerosa, nem no pulmão, nem nos ossos e nem em lugar nenhum. Sabrina passou mais alguns dias no hospital, fazendo exames. Foi curada, foi para casa curada. Isso, no momento em que eu filmo essa mensagem, faz cerca de 1 ano. E eu te mostro agora como é que a Sabrina está completamente curada. E aí você me diz, câncer some? Realmente, na nossa forma humana de olhar, uma coisa não pode sumir. Não tem como algo sumir. Mas aí eu te pergunto, câncer aparece? É tão ilógico quanto, percebe? O fato é que o câncer da Sabrina sumiu e muita gente tem recebido esse mesmo milagre. Porque a Sabrina não é especial. Eu conto essa história para te dizer principalmente isso. Ela não foi escolhida por Deus para um grande milagre. A mãe dela e o pai dela receberam a mensagem bíblica de cura e creram. E o milagre aconteceu. Se você fizer o mesmo caminho, e você já está fazendo o mesmo caminho, assistindo esse vídeo, você chega no mesmo resultado. Eu te convido a assistir agora, nos próximos minutos. E eu vou te passar a mesma mensagem, exatamente a mesma mensagem, que por telefone, na área de serviço da minha casa, eu pude passar para a mãe da Sabrina, naquela madrugada. São 3 passos, bem simples. Aquilo que nós chamamos mensagem bíblica de cura. São 3 passos bem simples e eu quero dar junto com você. Primeiro passo. Deus tem poder para curar. Deus tem poder para curar. Deus fez o corpo inteiro.
Ele pode fazer de novo. Ele pode pôr e tirar o que Ele quiser. E talvez você já tenha visto um milagre, talvez você já tenha conhecido alguém que recebeu um milagre. Mas quando a gente fala em milagre de cura, a tendência é cometer um erro, que eu já cometi, e talvez você já tenha cometido. Eu quero te ajudar agora a escapar disso. Muitas vezes nós pensamos no milagre de cura como pensamos em ganhar na loteria. Você já percebeu isso? Receber um milagre de cura parece dizer você ganhou na loteria. Olha só, a loteria existe. Na cidade onde você está me ouvindo, loteria, lotérica, loto, enfim, aqueles jogos de aposta. Sim, a loteria existe. A loteria paga um prêmio em dinheiro milionário, esse prêmio existe? Sim, o prêmio existe. A pessoa que ganha, ela fica feliz? Fica muito feliz. Mas o que acontece com a loteria? Quem ganha não é você e não sou eu. Se você deve um dinheiro, você não vai resolver a dívida na casa lotérica. Eu vou lá, eu jogo, eu ganho, pago a minha dívida e ainda sobra um dinheiro. Não. Porque se você fizer isso, você vai dever o que já devia, mais o bilhete. Não é isso? E você já percebeu que a gente pensa no milagre de cura dessa forma? Milagre de cura existe? Existe. Você acabou de ver as imagens da Sabrina. Quem ganha fica feliz? Muito. Muito feliz. Muito mesmo. Mas aí vem essa mesma sensação, quando eu preciso de um milagre de cura, como você precisa agora, quem ganha não sou eu e nem você. Mas eu estou aqui para te dizer que sim, milagre de cura é para todo aquele que pede, é para todo aquele que precisa. Não é igual à loteria. Quando Jesus caminhava nessa terra, em carne, ele tinha duas formas principais de curar. Primeiro, ele curou quando ele queria, se ele queria, por um propósito dele. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, certo? Existia um lugar chamado Tanque de Betesda, era como um rio artificial cercado de pedras. Ficavam ali cerca de 600, 700 pessoas, todas doentes, crendo que o anjo agitaria a água e o primeiro a entrar naquela água sairia curado. A Bíblia não diz claramente se era realmente aquilo, mas o fato é que durou décadas. E se alguém saísse sem ser curado, obviamente os outros iriam embora, então eu creio que realmente as pessoas saíam curadas dali. E tinha um paralítico lá, há quase 40 anos, deitado. Chega Jesus e pergunta para aquele homem, você quer ser curado? E ele diz, eu quero, Senhor, mas eu não tenho quem me ajude a chegar primeiro na água. Sempre alguém chega antes de mim. E Jesus diz para ele, levanta e anda. E aquele homem saiu andando. E Jesus foi embora. E aí você me diz, tinha centenas de doentes. Jesus curou um e foi embora. Por quê? Porque aquele homem era um escolhido? Provavelmente sim. Porque ele perseverou em oração por 30 e tantos anos? Sim. Porque Jesus tinha um propósito naquela cura? Sim. Inclusive, nós falarmos aqui hoje sobre isso. Mas aí vem a justificativa de que Jesus cura só os escolhidos. E eu tenho que te dizer que existe uma segunda forma que Jesus curou quando estava caminhando aqui na terra. Jesus curou todos aqueles que pediram para ele curar. Se você tem uma Bíblia, independente da sua religião, e você procurar nos evangelhos e tudo aquilo que narra a presença de Jesus aqui, você vai ver que todos aqueles que pediram para Jesus curar, ele curou, sem exceção. Jesus curou quando ele queria, da forma que ele queria, por um propósito dele, e Jesus curou todos aqueles que pediram. Em qual das duas situações você está agora, assistindo esse vídeo? Você está pedindo, você está na forma que funciona sempre. Mas eu estou falando de 2000 anos atrás. Como seria bom se nós estivéssemos lá, agora,
para poder pedir para Jesus a cura, não é assim? Mas Jesus está vivo, ele ressuscitou. Olha só, Jesus curou todos os que pediram, e Jesus está vivo. Será que 2000 anos depois ele continua curando todos aqueles que pedem, como você está pedindo agora? A Bíblia diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não pode mudar. E se ele não pode mudar, mesmo hoje, 2000 anos depois, ele que está vivo e que curou todos aqueles que pediram, continua curando todos aqueles que pedem. Talvez você nunca tenha aberto uma Bíblia e talvez você não entenda porque muitas pessoas carregam as suas Bíblias, mas você percebe como a Bíblia responde questões do nosso dia a dia? Jesus curou todos aqueles que pediram para ele curar. Você está pedindo para ele curar. Jesus está vivo e Jesus continua curando, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tem alguma dúvida de que você termine esse vídeo com a sua cura? Eu não tenho. E eu quero somar minha fé com a sua fé. Nós concluímos o primeiro passo. Deus tem poder para curar. E ele cura todos aqueles que pedem, como você está pedindo agora. Será que você tem fé para receber, como a mãe da Sabrina teve naquela noite? Eu vou te dizer que sim, porque a fé não é um pensamento positivo, a fé é o agir. Você podia estar fazendo muitas coisas agora, você está assistindo, eu, que sou só um carteiro, te trazendo uma mensagem que te leva a buscar a cura em Jesus. A fé é agir e você está agindo. Você está pedindo a cura para Jesus ao ver esse vídeo. Primeiro passo. Deus tem poder para curar você. Ou essa pessoa que você ama e que está precisando agora. No segundo passo, eu venho te ajudar a tirar uma série de dúvidas e uma série de mentiras que têm atrapalhado as pessoas na tentativa de receber a sua cura. Olha só, Deus quer curar você hoje. Deus quer curar você hoje. Mas aí você me diz, e aquelas pessoas que oram, Senhor, se for da sua vontade, cura, mas se não for, consola. Deus quer curar você hoje. A única vontade de Deus na vida de um enfermo é curar. Mais uma vez eu te peço, usa a sua inteligência. Eu não sei qual é a sua fé. Então eu te peço para usar a sua inteligência para ver se o que eu te digo faz sentido. Porque a fé, ela acontece no nosso coração. Mas a porta do nosso coração é aberta na nossa cabeça. Se você não compreender, se você não concordar, o seu coração não vai se abrir para essa palavra. Algumas pessoas creem que Deus manda a doença para que você vá na igreja, se você não vai. Algumas pessoas creem que Deus manda a doença para você orar mais ou rezar mais, se você não tem feito isso. Algumas pessoas acreditam que Deus manda a doença para te ensinar uma lição. Eu já ouvi, dentro de uma UTI, alguém dizer no final a doença foi uma bênção, porque eu aprendi a dar valor para a vida, porque nós aprendemos a importância da união da família que era desunida. Eu já ouvi isso. Algumas pessoas acreditam que Deus manda a doença para punir um pecado, para resgatar um karma. Meu irmão, minha irmã, tudo isso é mentira. Primeiro, se a doença fosse vontade de Deus, você não iria conseguir a sua cura de forma nenhuma. Se a doença fosse vontade de Deus, você não poderia tomar remédio, você não poderia ir no médico, você não poderia orar, você não poderia fazer nada. O médico é um rebelde contra Deus. Eu vivo a minha vida de hospital em hospital, orando por quem precisa. Eu sou um rebelde contra Deus? Não. A vontade de Deus na vida do doente é curar. A vontade de Deus na sua vida é curar. A vontade de Deus na vida de quem você ama e está precisando é curar. Me permita te provar isso.
Responde para mim uma pergunta, sim ou não. Deus já errou alguma vez? Não. Deus nunca errou. Deus não errou quando fez a natureza, mas a nossa ganância destruiu a natureza. Será que quando Deus fez a Sabrina, que com 15 anos teve esse câncer no pulmão, Deus errou? Deus deu para ela um pulmão com 15 anos de validade? Porque na hora que a Sabrina nasceu, Deus tirou uma soneca e passou a Sabrina com defeito? Claro que não. Será que Deus errou quando fez você? Bem na hora que você nasceu? Passou essa doença, uma cegueira, uma surdez, uma célula que virou câncer? Deus nunca errou. E eu creio que Deus quer você da forma que Ele criou. Independente da sua religião, você já fez a oração do Pai Nosso? Diz assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes a gente repete essa oração e não sabe o que está falando. Seja feita a vontade de Deus, assim aqui na terra, como é lá no céu. Como é que é lá no céu? Deus tem doença? Jesus tem doença? Maria, mãe de Jesus, morreu, está lá, tem doença? Anjos, Espírito Santo, tem doença? A vontade de Deus é que seja assim na terra como no céu. Lá no céu não tem doença, se aqui na terra tem, a vontade de Deus não está sendo satisfeita. Eu poderia orar agora: Pai, a tua vontade não está sendo satisfeita na vida dessa pessoa que me assiste. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Sabe o que isso quer dizer? Deus caprichou quando fez o mundo. Mas o maior capricho dele não fez um céu estrelado, um pôr do sol numa praia no Caribe ou um jardim florido. O maior capricho de Deus, o único momento em que Ele criou algo, a imagem e semelhança dele, foi quando Ele criou você. Foi quando Ele criou essa pessoa por quem você ora. E eu creio que você vai concordar comigo. Deus deve querer as coisas do jeito que Ele fez. Eu não sei qual é o seu trabalho, mas você executa um trabalho. Se dá defeito, você fica chateado, você quer consertar, não é? Deus fez você tão perfeito que é a imagem e semelhança dele. E Ele te olha agora, dando defeito. O que Deus quer fazer a respeito disso? Consertar o defeito, para que você volte a ser a perfeição da criação dele. Deus quer curar você hoje. Mas aí talvez você me diga, não é uma doença de nascença, é algo que apareceu depois? Porque talvez Deus tenha mandado essa doença para que eu ore mais, para que eu vá na igreja, para me ensinar uma lição, para punir um pecado. É muito fácil provar para você que isso é mentira. Se você tem filhos, ou se você consegue imaginar que tem, imagina um filho seu com 16 anos. Sexta-feira à noite, o seu filho diz: pai, mãe, eu vou sair com meus amigos. E você se preocupa e diz: tá bom, filho, mas volta meia-noite. Tá bom, pai, tá bom, mãe, eu volto meia-noite. Quando chega meia-noite, cadê seu filho? Não voltou. 1h, cadê o seu filho? Não voltou. 2h, 3h, você liga o celular na caixa postal e o seu filho não atende, não dá notícia. Você já está naquele grau de preocupação, liga para a polícia, liga para os amigos, liga para os vizinhos e nada de notícia do seu filho. Você preferia que o seu filho tivesse ficado em casa com você, não preferia? Mas você mandaria uma doença preferindo o seu filho em casa, de cama, com dor, do que na rua com os amigos? Eu creio que não. Nem eu. Mais uma vez a Bíblia. Nós que somos maus queremos o melhor para os nossos filhos. O que dirá de Deus que é bom? Se eu e você não mandaríamos uma doença para um filho nosso, para que ele ficasse em casa conosco, Deus que é bom, mandaria uma doença para um filho ir para a igreja, que é a casa dele?
Imagina que o seu filho não para quieto, ele fica correndo para lá e para cá, e você quer conversar com ele, mas ele não para quieto. Você quebraria as duas pernas dele para que ele parasse e conversasse com você? Que ideia absurda, né? Mais absurdo ainda é crer que Deus colocaria uma pessoa num leito de hospital com dor para orar, que é conversar com ele. Como é que você educa os seus filhos? Carinho, amor, amizade, escola, faculdade, aula de violão, futebol, balé, piano, inglês. Menos doença, né? Você alguma vez já mandou uma doença para ensinar algo para o seu filho? Claro que não. E você acha que Deus mandaria uma doença para te ensinar uma lição, sendo Ele Pai e sendo Ele bom? Muito melhor do que nós? Claro que não. Imagina que o seu filho está jogando bola e ele derruba um quadro, uma televisão, quebra alguma coisa na sua casa. Ele vai ser castigado? Sim. Com uma doença? Alguma vez você já mandou uma doença para o seu filho para castigar ele por algo errado que ele tenha feito? Claro que não. E como as pessoas podem dizer que Deus, sendo bom, manda doença para castigar, para ensinar, para te levar a conversar com ele ou na casa dele, coisa que nem nós faríamos, mesmo sendo humanos e tão cheios de defeito. Deus não mandou essa doença para você com nenhum propósito dele, absolutamente nenhum propósito dele. Deus quer curar você hoje. Primeiro, ele não errou quando te fez. Essa doença não faz parte da criação dele em você. Segundo, Deus não mandou essa doença com absolutamente nenhum propósito dele. Você percebe o quanto Deus, sendo seu pai, sofre nesse momento ao olhar para você doente? Se você assiste essa mensagem por um filho, esse filho tem dois pais, você e Deus. E Deus está sentindo a mesma coisa que você ao olhar para um filho doente. Ele não errou quando fez e ele não mandou a doença com nenhum propósito dele. Você percebe? E aí você me pergunta, se Deus não mandou a doença, quem foi que fez? E eu vou tentar ser o mais distante de religião possível agora. Existe o bem, existe o mal, certo? Quem fez o amor, o bem ou o mal? O bem. Quem fez a amizade, o bem ou o mal? O bem. Quem fez a família, o bem ou o mal? O bem. E quem fez a doença, o bem ou o mal? O mal. Jesus disse, o ladrão, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. E eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida em abundância. Veja, eu não estou falando daquele diabo do carnaval, com aquela roupa vermelha. Nada disso. O mal. O mal existe, né? O mal existe. Recentemente aqui no Brasil, se você está em outro país, tivemos uma notícia de um pai que jogou uma filha saudável pela janela. Talvez você esteja lutando pela vida de um filho. E um pai jogou uma filha saudável pela janela. Sim, o mal existe. Mas olha o que Jesus ensina. O ladrão vem roubar, matar e destruir. Tudo que rouba vem do mal. Tudo que mata vem do mal. E tudo que destrói vem do mal. Tudo que dá vida vem de Deus. A separação é radical. O bem não faz maldade. E o mal não faz bondade. Quem veio para destruir a sua saúde, para roubar a sua saúde e, eventualmente, tentar matar você, tentar roubar a sua vida? Aquele que é mau. E eu sei que é muito difícil de imaginar o diabo, né, dessa forma. Existe muita besteira falada a respeito disso, existe a fantasia, existem os filmes. Mas imagina só, Deus e o diabo são inimigos, certo? Deus é bom e o diabo é mau, eles são inimigos.
O diabo não pode tocar em Deus. Não tem como ferir a Deus. Deus é muito maior. Como que o diabo faz para machucar o coração de Deus? Toca no filho. Percebe? Deus fez você perfeito, a imagem e semelhança dele. Como é que o diabo machuca o pai, se ele não pode tocar no pai? Tocando em você. Tocando em você. Por que Deus deixaria o diabo existir? Né? Se o diabo só vem para estragar a perfeita criação de Deus, isso inclui a tua saúde. Quando Deus fez o mundo, ele não fez um quadro perfeito. Se ele tivesse feito um quadro perfeito e parado, assim o mundo seria até hoje. Perfeito, do jeitinho que ele fez. Mas o mundo tem movimento, né? E o que é que dá movimento para o mundo? O livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio. E como é que você vai ter livre-arbítrio se não houver o bem e o mal? Se não houver a escolha? E a verdade é que nós escolhemos muitas vezes o mal. O mal existe para que você tenha livre-arbítrio. Só que o mal é tão mal a ponto de colocar uma doença como essa, que hoje é sua inimiga. Deus não errou quando te fez. Deus não mandou a doença para você com nenhum propósito dele. E Deus não está gostando de ver aquele que é um inimigo dele tocar em você, que é filho, que é filha dele. Como é que Deus pode terminar essa situação? Como é que Deus pode fazer com que a criação perfeita dele volte a ser perfeita? Curando você. Eu concluo junto com você o segundo passo. Deus quer curar você hoje. E no terceiro passo, a sua cura acontece. Eu poderia orar por você agora dizendo: Deus, essa pessoa que me assiste, ela coloca confiança no Senhor. Com ou sem médicos, dependendo do que ela possa financeiramente ter acesso, ela agora está indo ao Senhor para buscar a cura, porque o Senhor tem poder para curar. Deus, essa pessoa que me ouve, ela agora entende que o Senhor não mandou essa doença. Ela entende que o Senhor não errou quando a criou. Ela entende que o Senhor a ama, que o único propósito na vida dela é curar aquele ou aquela que o Senhor fez à sua imagem e semelhança. Meu irmão, minha irmã, eu poderia orar sim por você agora, e eu creio que muita gente já fez. Mas eu vou te dizer algo diferente do que você já ouviu. Se eu orar agora pedindo a Deus para curar você, sabe o que Ele vai me dizer? Presta bem atenção nisso. Se eu orar por você agora, Ele vai me dizer: meu filho, eu já fiz a minha parte, ele ou ela é que não recebeu. Você percebe o que eu estou te dizendo? Terceiro passo, Deus já curou você, mas você ainda não recebeu. Eu não estou aqui te trazendo um pensamento positivo, para você sair declarando: Deus já me curou, Deus já me curou, porque se você fizer assim, não vai acontecer nada. Deus já curou você. Mas para que você receba, você tem que entender como foi que Ele fez. Você tem que entender quanto custou para Ele te curar, e não é dinheiro. Claro que não. E você tem que entender o que você precisa fazer para acessar essa cura. Você percebe que nós mudamos de situação. Não estamos mais orando para um Deus que está lá no céu, tentando convencê-lo a te curar, colocando argumentos para que Ele te cure, esperando saber se é ou não é a vontade dele te curar. Não. Nesse momento nós oramos para um Deus que já te curou, que já fez a parte dele, mas estamos pedindo: Deus, ajuda essa pessoa a receber. Ajuda essa pessoa a receber. E para que você receba, você só tem que entender como foi, que Ele já te curou. E eu creio
que daqui a alguns minutos você vai dizer a mesma coisa que a mãe da Sabrina me disse naquele telefone. É assim que funciona o milagre de cura? Recebo. Olha só. Vai parecer que eu vou mudar de assunto durante alguns minutos, mas é algo muito importante para que você entenda as chaves para a sua cura, tá bom? Deus é bom. Deus é bom. E nós não somos. Nós já sabemos que Deus não manda a doença para castigar. Mas o fato é que diante de um Deus bom, nós não somos bons. Nós recebemos o livre-arbítrio e muitas vezes escolhemos errado. Mas Deus é justo. Deus é bom e justo. E nós não somos bons. Você percebe a situação difícil em que Deus se encontra numa hora dessa? Porque justo é punir o culpado e não punir o inocente. Porque justo é aplicar a justiça. E a justiça não pode perdoar. A justiça não pode perdoar. Se você comete um crime e você vai preso e o juiz te condena a 10 anos de cadeia, quando o juiz bateu o martelo e fala 10 anos de cadeia, você não pode simplesmente falar me perdoa, juiz, e aquela punição evapora e você sai andando livre pela porta da frente. Não é assim que funciona. O juiz provavelmente vai te dizer, cumpre a sua pena até o fim. E quando você acabar de cumprir a sua pena, você está livre. Não é assim? Deus é bom e justo. E nós não somos. Já pensou o quanto é difícil? Você vê nos noticiários, você vê as coisas que acontecem nesse mundo. O quanto é difícil para Deus ser bom e justo ao mesmo tempo. Porque Deus sendo bom, Ele ama todas as pessoas. Mas sendo justo, sinceramente, Ele teria que punir todas as pessoas. Diante da bondade dEle, nenhum de nós é bom. E você já vai entender o que isso tem a ver com a sua cura. Eu conto para você a minha história. Não é uma história bonita. E eu espero que você entenda que eu estou me expondo, estou falando coisas ruins de mim mesmo, e que isso prove o quanto eu te quero ver curado ou curada. Eu conto essa história porque ela é importante para você entender como foi que Deus já te curou. E vai ser bem rápido. Hoje, filmando esse vídeo, na metade para o final do ano de 2015, eu tenho 43 anos. Até os 39 anos de idade, eu não queria saber de Deus. Eu não queria saber de Jesus. Eu não queria saber de igreja. Eu não queria saber se alguém estava doente, se alguém estava precisando. A minha vida girava em torno de mim mesmo. Eu fui um publicitário muito bom. E é claro que não tem nada errado na publicidade. Mas eu tinha inúmeros prêmios que diziam que eu era mais criativo ou mais inteligente do que as outras pessoas. Nesse mesmo período, eu fui um campeão de levantamento de peso de um esporte chamado fisiculturismo, aonde a minha premiação ela significava que eu tinha um físico superior ao das outras pessoas, numa condição de atleta que eu fui. E não tem nada errado com o esporte. Mas as armadilhas de vaidade que são colocadas nessas situações são muito grandes. Eu era assim. Eu sou mais inteligente e eu sou mais forte. Eu não preciso nem de Deus. A pessoa está passando uma necessidade, ninguém mandou não estudar. Eu fui assim. A pessoa está doente porque não tem um físico privilegiado como o meu. Eu fui assim. E obviamente, o Senhor Deus, que me deu saúde, que me deu condição de estudar, não estava gostando nada disso. Não estava gostando de ver o filho dele se gabando e fazendo pouco das pessoas, em cima de uma pretensa superioridade, mas eu era assim. Foi piorando. Você imagina, eu me casei várias vezes, eu cometi adultério várias vezes. Isso causou divórcios várias vezes. E Deus lá do céu
foi aumentando a minha conta, percebe? Porque Deus é justo. Cada erro gera uma punição e a minha conta foi crescendo. Deus não gostou da forma que eu tratei mal filhas dele. Eu tenho 3 filhos, com 3 mães diferentes. Os meus filhos crescem longe do pai, sentindo saudade do pai, prejudicados porque quando eu recebi o meu livre-arbítrio, eu decidi errar. E a minha conta com Deus crescendo, percebe? A Bíblia diz, mas você talvez não precisasse nem disso para entender que nós devemos honrar o pai e a mãe. O exemplo de homem que meu pai me deu e me dá, o exemplo de casamento que meus pais me dão, não é esse. Percebe como eu desonrei o exemplo? E aí quando a minha mãe principalmente me criticava, eu dizia, você não sabe de nada, porque quem está errado acha que está certo, né? Você não sabe de nada. Essas críticas não servem para mim, eu sou um campeão, eu sou diferente. E Deus olhando lá de cima, filho, está ficando difícil amar você. Percebe? Deus é bom e justo. Deus sempre me amou, mas estava ficando difícil para Deus amar eu. E a minha conta subindo. E a minha conta subindo. E a minha conta subindo. Você já vai entender o que isso tem a ver com a sua cura. A minha conta subindo. E chegou um dia, depois do 4º divórcio, que eu estava na beira do precipício. Eu já não tinha mais onde morar, os meus pais praticamente não falavam comigo, eu não via meus filhos, eu estava na beira do precipício. E naquele momento a justiça de Deus desequilibrou do amor, né? Porque não estava dando mais para ele me amar. Eu tinha prejudicado a vida de muita gente já. E naquele dia, na beira do precipício, Deus disse, eu vou te recolher, filho. Acabou para você. A conta ficou alta demais, não tem mais como você pagar, não tem mais como você voltar atrás. Acabou para você. E eu sei como eu ia morrer. Eu sei exatamente quando e como ia ser. E sinceramente ia ser muito mais do que justo. Sinceramente, eu ia morrer devendo, acho que 90% dos meus pecados. Mas você sabe o que Deus fez? Quando eu estava na beira do precipício, de repente eu apareci do outro lado do precipício. Sim, Deus não me puniu. Como Deus continua sendo justo depois de deixar escapar uma pessoa como eu? Com certeza você se pergunta isso. Deus não me puniu. Além de não me punir, me deixar viver, que já seria muito, Deus me deu uma família. Hoje eu tenho a minha mulher, hoje eu tenho o meu 3º filho em casa, né, crescendo com a gente. Hoje meus pais voltaram a falar comigo. Hoje eu tenho vida. Uma pessoa que estava condenada à morte, e eu teria que morrer 1000 vezes para pagar a minha dívida, mas hoje eu tenho vida. E mais do que isso, além de estar vivo, eu já tive alegrias como o dia que a Sabrina acordou curada sem o câncer. Eu te conto uma história. Uma vez eu fui a um hospital aqui em São Paulo orar por uma pessoa que teve câncer nas pernas. E ele já não se mexia mais, estava deitado no leito já do hospital. E quando terminou de ouvir essa mensagem que você ouviu, ele se levantou e começou a pular em cima da cama. Só que ele estava nu. E a esposa dele segurando um lençol para tentar cobrir ele, e eu não sabia se ria ou chorava. Eu só tive tempo de pedir para ele descer e sair correndo. Ele saiu correndo pelo chão, dando glória a Deus, porque as pernas dele agora funcionavam. E os exames vieram comprovar que sim, o câncer tinha sumido. Quem sou eu para merecer uma alegria dessa? Quem sou eu para estar aqui falando com você sobre Deus? Sobre Jesus? Eu tive a alegria de ver um menino de 11 anos que andava com muleta, largar as muletas e sair correndo. Sabe que alegria maior que essa? Não fui eu que orei por ele. Foi meu filho de 8 anos que orou por ele. Já imaginou ver o seu filho de 8 anos orar por um menino de 11? E esse menino sair andando?
Os dois jogando bola, porque o meu filhinho olhou para o céu e falou: Jesus, muito obrigado, agora eu posso jogar bola com ele. Ele estava incomodado porque o único amiguinho que tinha para jogar bola estava de muleta. Os dois jogando bola, as duas muletas caídas no chão, os pais do menino chorando e eu chorando mais ainda. Eu já tive essas alegrias, mas eu não merecia estar vivo. E aí você me pergunta, como você chega na beira de um precipício, carregando uma conta enorme diante de Deus, e de repente você aparece do outro lado do precipício e tem a vida mais legal do mundo. Já sei, Deus perdoou. Não tem como, percebe? A justiça de Deus, ela tem que ser satisfeita. Você tem que cumprir a punição para a justiça ser satisfeita. Não tem como evaporar a punição. Mas naquele dia, e você já vai entender por que eu estou falando isso, naquele dia, quando o meu tempo tinha acabado, quando a mão de Deus ia pesar em mim, porque Ele tinha que cobrar aquela conta, Jesus entrou na frente e falou: Pai, se alguém tem que pagar, deixa que eu pago, porque ele não vai aguentar. E Deus deve ter falado: Jesus, eu vou bater muito nele, não faz isso, meu filho. E Jesus falou: eu topo. E morreu na cruz por mim. Talvez você seja como eu. A vida inteira eu ouvi alguém dizer: Jesus te ama. Eu falava: é claro que ele ama, ele é Deus, mas eu não sou dessa religião, eu não tenho que amar ele de volta. Faz sentido, né? Jesus morreu pelos seus pecados e eu disse: não, isso não faz sentido. Como é que alguém vai morrer pelos pecados? Mas aí eu entendi. E você já vai saber o que isso tem a ver com a sua cura. Aí eu entendi. A punição que, se viesse sobre mim, me mataria, veio sobre Jesus e matou ele. Eu era uma pessoa que carregava uma imensa dor na consciência, o peso na consciência, a consciência pesada. Não era só uma expressão para mim, eu sentia fisicamente. Quando seus filhos ficam longe de você, os seus pais não falam com você, consciência pesada. E naquele momento eu entendi assim: Deus, essa conta que eu tinha tá paga? Tá, então eu não tenho que pagar. Se você vai no supermercado pagar a sua conta, e quando você chega lá, o seu pai já pagou a conta para você, você paga de novo? Não. E eu me senti exatamente assim: se minha conta está paga, eu não tenho que pagar. E como a minha vida estava muito destruída, eu tive provas, como eu contei agora para você, da forma como isso mudou. Mas tem uma coisa que é importante. A punição que estava sobre mim não evaporou. Ela saiu de mim e foi colocada em Jesus, porque ele literalmente pagou no meu lugar. Você percebe? Como é que Jesus morreu na cruz? Pregado. Todo mundo já viu essa imagem em algum lugar. E eu comecei a pensar assim, eu compartilho isso com você. Como é que um prego na mão, outro prego na mão e um prego no pé pode pagar as punições de todo mundo? Se Deus tivesse me pregado numa cruz, eu ia morrer devendo pecado. Como é que pode? Um homem pregado na cruz, sofrendo durante algumas horas, não ia pagar nem o meu pecado. O que realmente aconteceu naquela cruz? Você sabe como é que se morre na cruz? Quando um prego entra aqui, ou mais para cá, como é provável que tenha sido, existe um nervo ligado ao seu pulmão que desliga e você para de respirar. Então, para Jesus dizer as últimas palavras, ele tinha que se levantar para afrouxar o prego e conseguir dizer alguma coisa. Mas ele tinha um prego no pé, como é que ele ia se levantar? E ele ficava naquele, levanta, fala uma palavra, aí cai, aí fica sem respirar, e levanta, fala mais uma, afogado, fora da água. É assim que se morre na cruz. E mesmo assim eu pensei: se fizesse isso comigo, eu ainda ia morrer devendo quase todos os meus pecados. O que realmente aconteceu na cruz? E eu compartilho isso com você. O aperto no meu coração desapertou meu coração, mas foi apertar o coração dele. O peso na minha consciência foi tirado da minha consciência, mas foi pesar na consciência dele.
E é importante você se lembrar que Jesus foi crucificado com 33 anos de idade. E durante 33 anos ele não cometeu nenhum pecado. Jesus não conhecia o sentimento de culpa. Uma criança hoje de 1 ano já conhece o sentimento de culpa, porque ela faz uma coisa errada, o pai e a mãe dá bronca, ela percebe que errou. Jesus, com 33 anos, não conhecia o sentimento de culpa. E de repente, todo o sentimento de culpa do mundo inteiro vem para um coração só, o coração de Jesus. A dor psicológica é pior que a física, não é? Já imaginou a dor de alma, a dor de coração que Jesus sentiu naquele momento? Toda a sujeira do mundo, as guerras, estupro de criança, toda a maldade, tudo que há de ruim que eu e você fizemos, apertando o coração de um homem só, inocente, porque saiu de nós, mas foi apertar o coração dele, não desapareceu. Deus não perdoou, Deus cobrou a dívida, só que cobrou nele. Eu te digo tudo isso e você me pergunta: o que isso tem a ver com a minha cura? E você vai saber agora. É importante que você entenda somente isso. Jesus na cruz não foi só pregos na mão, pregos no pé. Foi todo o peso de culpa, de angústia, de dor na consciência colocado nele, porque saiu de nós e foi colocado nele a punição. Você entende? O que você vai ouvir agora é o que a mãe da Sabrina ouviu naquela madrugada. E quando ela falou, eu creio, o câncer sumiu, lá no hospital, na filha dela. Nós vimos centenas de curas de pessoas que ouviram o que você vai ouvir agora. Não foi só os nossos pecados que Jesus levou no corpo dele naquela cruz. Se você pegar uma Bíblia, Mateus ou São Mateus 8, versículo 17, diz assim: Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Você percebe o que eu estou te dizendo? Da mesma forma como o pecado foi tirado de você e colocado em Jesus, ele também levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, pregado naquela cruz, ficou doente do fio de cabelo até a ponta do dedão do pé. Jesus, pregado naquela cruz, teve AIDS, teve câncer em todos os órgãos do corpo. Ficou cego, surdo, mudo, leproso, diabético, problema cardíaco, renal, respiratório, tudo. Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia não diz as enfermidades que a medicina cura. A Bíblia não diz as enfermidades de quem é dessa ou daquela religião. Você sabe exatamente o que a mãe da Sabrina falou naquela noite? Ela me disse pelo telefone, chorando: você está me dizendo que Jesus, pregado na cruz, teve câncer no pulmão e falência total dos órgãos no lugar da minha filha? Sim, mas não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus, é a Bíblia. E ela disse: pois então, o sacrifício de Jesus não fica em vão na vida da minha filha, porque eu recebo. E aí o câncer sumiu do pulmão da Sabrina, aonde o mal colocou, e foi para o pulmão de Jesus naquela cruz, aonde Deus colocou. Você já entendeu o que eu estou te dizendo, não é? Você já entendeu. Deus tem poder para curar você. Deus quer curar você hoje, mas sabe por quê? Porque Ele já fez há 2000 anos, quando Jesus, exatamente no mesmo lugar do corpo, levou essa doença no seu lugar. E se levou no seu lugar é para que você não leve. Deus já te curou. E agora você já sabe como isso foi feito. Sabe quanto custou a tua cura? A vida de Jesus. Jesus teve exatamente a mesma doença no mesmo lugar. Se você está orando por um filho, por uma filha, lembra que Deus, lá do céu, olhando Jesus ser crucificado, estava vendo um filho pagar por um erro que ele não cometeu. Já imaginou esse sacrifício? Deus viu
o filho dele, Jesus, morrer, para que você veja o seu filho e a sua filha agora viver. Essa é a troca. Jesus morreu dessa doença, mas Jesus ressuscitou, e para ressuscitar Jesus, Deus já curou essa doença uma vez, percebe? Se você crê, a cura já começou. Eu já vi pessoas que nesse momento já estavam curadas, e eu creio que isso acontece com você. Independente de qual é a enfermidade, da mais simples, a mais incurável pela medicina, Jesus levou no seu lugar. E se ele levou, eu estou aqui para declarar que o sacrifício dele, feito por você, não fica em vão. Eu quero orar por você agora, eu quero orar pela sua cura agora. Orar por um vídeo, orar à distância, não faz diferença porque não tem nada especial em mim. Deus está aí do seu lado enquanto você escuta essa mensagem, e só Ele tem poder para te curar. O que eu posso fazer é crer junto com você. Se você crê, não na mensagem que eu te trouxe, porque ela é bíblica, se você crê no que está escrito, Jesus tomou sobre si, no seu lugar, essa doença. Me deixa crer junto com você, porque é melhor nós dois cremos juntos do que você crer sozinho agora. Você percebe que essa oração já não é mais pedir nada? Você percebe que essa oração é agora agradecer? Porque já está feito. Já faz 2000 anos. E você sabe como. E o seu coração recebe essa palavra. E o seu corpo recebe essa cura. Nós precisamos de uma coisa para poder agradecer a Jesus por isso. Porque foi Ele que levou a doença no seu lugar. A única oração a ser feita agora, para concluir a sua cura, é agradecer a Jesus. Mas nós precisamos que Jesus esteja aí do seu lado. Nesse quarto de hospital, nesse quarto da sua casa, ou onde quer que você esteja. Nós precisamos que Jesus esteja aí do seu lado para receber essa oração de gratidão. E aí você me diz, Jesus está aqui do meu lado. Meu irmão, minha irmã, eu vou te dizer onde Jesus está agora. Ele está na sua porta, esperando um convite para entrar. Lembra o dia que essa doença começou? O mal não bate a porta, o mal invade, e um belo dia você sentiu uma dor e era essa doença. Jesus é livre-arbítrio. Você acabou de conhecê-lo, como eu conheci um dia, ou se você já conhecia, você acabou de saber que ele também te curou naquela cruz. E ele está do lado de fora da sua porta e ele agora aguarda um convite para entrar. Para respeitar você, para respeitar o seu livre-arbítrio. Veja, eu não te convido a ter uma religião, nem a mudar a sua. Mas o fato é que você tem agora a oportunidade de convidar Jesus para entrar nesse quarto, nessa sala onde você está, e te dar um abraço e te curar. Jesus disse, eis que eu estou à sua porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei e cearei contigo, e você comigo. Se você quer fazer essa oração, em voz alta, se possível, mas se não for, receba isso no seu coração. Repete as palavras que eu vou dizer. Diz assim para ele, Jesus, eu te convido, entra aqui, entra no meu coração. Hoje eu entendo a cruz. Hoje eu entendo que o Senhor morreu por mim. Levou meus pecados para que eu tenha o perdão. Levou as doenças para que eu tenha a cura. Eu te convido, entra no meu coração, porque eu te declaro como meu Senhor e como meu Salvador nesse momento. Amém. Se for possível, coloca a sua mão na parte do corpo onde essa enfermidade apareceu e recebe as minhas palavras. Eu quero orar por você.
Se você quer tocar nesse monitor, se você quer tocar no seu próprio corpo, é só um ponto de contato. Nesse momento eu quero somar minha fé com a sua, porque não existe distância em oração. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Muitos anos depois desse vídeo ser feito, o mesmo Jesus entrou quando convidado e está aí com você. Estenda sua mão. Pai, eu te agradeço pelo teu plano de amor e salvação na vida dessa pessoa que me assiste. Querido Senhor Jesus, eu quero aqui declarar que o seu sacrifício por essa vida na cruz não fica em vão. Eu quero aqui declarar que o sangue que o Senhor derramou por essa pessoa não caiu no chão, mas chega como remédio nessa vida agora. Querido Espírito Santo, que um dia ressuscitou a Jesus depois dele morrer levando essa mesma enfermidade, eu agradeço pela sua presença e pelo seu toque, pelo seu poder, que 2000 anos depois vem para curar esse seu filho, essa sua filha, que agora crê. Satanás, você colocou a doença na vida de um filho ou de uma filha de Deus. Mas agora, no nome do Senhor Jesus, eu te ordeno a tirar e ir embora, porque o teu tempo nessa vida acabou. Você está proibido de voltar, de tocar em qualquer pessoa dessa família. E essa ordem eu te dou, no nome daquele que já levou a enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, assim como o amor de Jesus por você é completo e definitivo, assim como o sacrifício que ele fez na cruz por você foi completo e definitivo, eu declaro que nesse momento a sua cura é completa e definitiva. No nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Querido irmão, querida irmã, pode ser que você já sinta no seu corpo a diferença, tenta fazer o que você não conseguia, refaz o exame. Eu termino com a seguinte palavra: a partir de agora não há o que pedir, há muito para agradecer. A palavra de Deus é como uma semente que entra no nosso coração e produz uma árvore que dá frutos. Mas olha só, você enterra a semente e ela demora um tempo para romper o solo algumas vezes e virar um brotinho. Antes disso, você não desenterra a semente para ver se ela está funcionando, ao contrário, você rega ela. E você vai ver, como provavelmente esteja vendo agora, já um primeiro sinal, já um brotinho dessa cura, rompendo a terra. Mas eu e você queremos que essa cura se transforme numa árvore de muitos frutos, a sua cura definitiva. E para isso você só precisa regar. Você só precisa regar com a sua gratidão. Não há mais o que pedir. Jesus veio, morreu, levou seu pecado, levou sua doença, ressuscitou e entrou quando convidado. Não há mais o que pedir. Há muito para agradecer. Com essa palavra, eu me despeço de você, somando a minha fé à sua fé, somando o meu amor ao seu amor, e somando a minha gratidão à sua gratidão por Ele, pelo querido Senhor Jesus, que tornou possível 2000 anos atrás a sua cura, e que através do Evangelho dele, torna possível que essa cura seja verdade na sua vida, nesse exato momento. Fica com Jesus e que Ele abençoe muito a você e a toda a sua família. Amém.